A 3R Petroleum é uma companhia brasileira de capital aberto. Produz petróleo e gás com foco no redesenvolvimento de campos maduros em terra e mar. É classificada como Operadora A, o maior nível de capacidade técnica concedido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Com os pilares redesenvolver, revitalizar e repensar, que formam o nome da companhia, a 3R transforma e incrementa as reservas já descobertas. Criada em 2014, reúne alta expertise técnica no redesenvolvimento de campos maduros, operando e incrementando a produção e as reservas com segurança e qualidade, gerando valor para a sociedade e o setor e seus acionistas. Bom dia, retornamos agora com a nossa sessão. A gente teve um pequeno problema técnico, mas já conseguimos retornar. A próxima palestra vai ser com Denilson Staffeni. Ele é cientista de dados e sócio fundador da Deepstrata. Ele é formado em matemática e mestre em engenharia de petróleo pela Universidade Estadual de Campinas. Já trabalha há mais de 10 anos, né, no desenvolvimento de soluções de tecnologia para a indústria. E hoje em dia ele é doutorando em engenharia de petróleo também pela Universidade de Campinas. Então eu queria chamar agora para iniciar a palestra, Denilson. Tudo bem? Está me ouvindo? Sim, bem-vindo, Denilson. Desculpa o pequeno Olá, problema, mas agora... Mayra, tudo bem? Tudo bem, está me ouvindo? Denilson? Acho que o Denilson travou. Oi. Está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Ótimo, estou sim, perfeito. Legal. Perfeito. Obrigada, Denilson, pela sua participação. Obrigada pelo seu tempo, para estar dando essa palestra para a gente. Obrigado pela disponibilidade, melhor, pela oportunidade, desculpe, de poder apresentar meu trabalho aqui, né? Posso compartilhar já? Pode. Você já me apresentou, acho que eu perdi esse pedaço, né? Eu já apresentei, sim. Tá legal. Está com um pouquinho de dificuldade, mas você está apresentado e fica à vontade, pode compartilhar seus slides. Tá legal, vou compartilhar aqui então, só um minuto. Estão me escutando? Perfeito. Certo? Tudo certinho, slide aparecendo perfeitamente. Ok. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado, né, pela oportunidade, mais uma vez. Meu nome é Denilson, né? Eu já fui apresentado. E, bom, o que eu vou mostrar hoje são alguns resultados de um tratamento que eu fiz nos dados que a ANP forneceu, né, vem fornecendo desde o ano passado, das bacias onshore brasileiras, né? Com o intuito, com a intenção de acessar de forma mais organizada as informações que estão lá disponíveis. Não é porque as informações estão disponíveis que elas têm fácil acesso. Nós vamos ver que algumas das informações, para você acessar e poder utilizar, o caminho não é tão simples assim. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi alguns algoritmos que facilitam esse acesso, organizam, né? Eles fazem uma busca, organizam e apresentam de forma quantitativa algumas informações. E o segundo algoritmo, são dois, na verdade, ele faz uma busca mais refinada, né? Ele faz um data mining, especificamente no trabalho que eu vou apresentar hoje, com relação a arquivos de perfil de poços. Então, tudo bem que essas informações estão disponíveis lá no site, mas, por exemplo, se você quiser saber se um determinado poço tem algum tipo de perfilagem, você tem que ir até o documento que contém essa informação ao longo de uma série de cliques dentro do site da ANP, para saber quais os perfis foram realizados naquele poço. E então, esse meu segundo algoritmo, ele vai até o site da ANP, eu vou explicar direitinho, busca essas informações
organiza e agrupa. Enfim, são algoritmos para facilitar o acesso a essas informações. Então, vamos lá. Bom, esses dados foram disponibilizados em maio de 2021. Lá, né, nessa base de dados, a gente tem arquivos digitais, a gente tem dados de sísmica, dados de aquisições não sísmicas, são dados das 23 bacias sedimentares onshore brasileiras. A gente tem mais ou menos, né, um volume de dados estimado de 2 terabytes, é bastante coisa, né? E além desses perfis digitais, dados sísmicos e não sísmicos, a gente também tem um grande número de relatórios, né? Tudo isso disponível e esperando para ser acessado. Bom, então, por que explorar, né, esses dados? Porque eles contêm, né, um grande grupo um grande conteúdo de informações importantes, né, sobre as bacias sedimentares brasileiras. Então, como eu falei, são dados sísmicos, geológicos, geoquímicos, petrofísicos, vários documentos, vários relatórios que nos dão um acesso a um conhecimento muito profundo sobre essas bacias. Reforçando, né, esses dados, apesar de estarem disponíveis, eles nem sempre estão com o seu acesso muito fácil. Bom, quem pode se beneficiar, né, com essas informações contidas nesses dados que estão disponíveis e que a ideia é tentar facilitar o acesso, né? Universidades, centros de pesquisas e, é claro, as empresas de óleo e gás, né? Bom, uma maneira de você acessar esses dados é online, né? Você pode ir até o site lá do REAT, ANP, o link está aqui embaixo, né? E uma vez que você está na página, que está aqui o link, né? Uma vez que você está na página, você já dá de cara com os ícones para cada uma das bacias, né? Que os dados estão disponíveis. Você pode fazer o download desses dados ou simplesmente acessar a localização desses dados de maneira a encontrar o que você está buscando, né? Uma vez que você escolhe, por exemplo, uma bacia, você clica no ícone, já no primeiro momento você vai ter acesso a 6 pastas, né? No caso, uma pasta que contém os estudos geoquímicos, geológicos, se houver, né, algum tipo de arquivo aqui. Uma pasta que contém resultados geoquímicos, não sísmicos, todas as informações separadas por poço, sísmicas 2D e 3D, quando disponíveis também. No caso aqui, a ANP só disponibilizou a sísmica pós-stack, né, após empilhamento. E um arquivo bastante importante aqui, que é esse arquivo TXT, que ele contém, assim, de forma não muito detalhada, todos os caminhos que você deveria fazer ao longo dessas pastas para chegar em alguma das informações disponíveis. Ou seja, esse último arquivo aqui, o TXT, ele tem, resumidamente, ou melhor, resumindo, ele tem as informações de todos os arquivos que estão disponíveis na base de dados. Bom, uma vez que você acessa a pasta poço, você tem o acesso para os poços por categoria, né? E uma vez acessando uma categoria, você seleciona o poço do seu interesse e você vai ter, então, mais 5 pastas lá, né? Uma pasta que pode ou não conter o arquivo geral de poço, uma pasta chamada de pasta de poço com vários arquivos, uma pasta de perfil composto, uma pasta que pode ou não conter perfis convencionais, né, no formato DLIS, ou LIS, e uma pasta de sísmica de poço. Bom, dentro dessas pastas tem uma infinidade de informações que estão ali disponíveis, mas não muito organizadas na hora de você realizar uma busca. Esse aqui é o arquivo texto que eu estava comentando, que eu utilizei como base de dados. Então, se esse arquivo contém se esse arquivo texto contém todos os arquivos que estão presentes naquela pasta, subpasta, né, da bacia desejada, com base nesses pequenos textos eu consigo fazer uma busca, filtrar e verificar quais são e que tipos de arquivos nós temos para cada poço por categoria, ok? Bom, o que eu utilizei foram ferramentas que
são gratuitas, né? Não tem nenhum software aqui pago. Né? Eu trabalhei com a linguagem Python de programação, com as bibliotecas Pandas, que essa biblioteca nos permite trabalhar com manipulação de planilhas. O Matplotlib, o Book e o Seaborn são bibliotecas mais voltadas para construção de gráficos, né? O Seaborn tem uma pegada mais estatística, mas o que é interessante aqui é que todos esses aplicativos e essa linguagem Python são gratuitas e são open source. Então não tem nenhum software comercial aqui. Bom, eu escolhi como exemplo, né, para mostrar os resultados, eu escolhi uma das bacias, a bacia do Solimões, para fazer, então, essa primeira análise de dados e depois fazer o data mining com relação aos perfis que foram adquiridos nos poços dessa bacia em particular. Bom, a bacia do Solimões, ela se localiza na região norte do Brasil, né? De acordo com o site da ANP, a gente tem lá 360 poços perfurados, onde 211 são de exploração, 100 de produção e 56 poços especiais, né? Então, um primeiro resultado que o primeiro algoritmo devolve é, por exemplo, a quantidade de poços, agora a quantidade de poços, no caso, nos dados que estão disponíveis no site da ANP. Então, a gente tem lá um total de 363 poços para a bacia dos Solimões. Então, o algoritmo ele consegue, com base naquele arquivo texto da base de dados, ele consegue quantificar quantos desses 363 poços são da categoria 1. A gente está vendo que tem 103 poços da categoria 1, seguido por 98 poços de categoria 7 e 70 poços de categoria 3. O maior número de poços são para essas três categorias, né? Aqui à esquerda a gente tem uma tabela do que seria cada uma das categorias, resumindo, né? Então, os poços de categoria 1 são poços do tipo exploratório pioneiro, os de categoria 7 são poços exploratórios de produção, os de categoria 3 são exploratórios de extensão. Essa bacia, esse conjunto de dados da bacia dos Solimões não contém nenhum poço do tipo categoria 10. Mas isso aqui já é uma primeira visão geral do que a gente tem nessa base de dados da bacia dos Solimões. É importante frisar também que o algoritmo, além de dizer quantos poços a gente tem em cada categoria, ele consegue separar quais são esses poços também. Tá? Então, a gente tem uma planilha com os poços separados por categoria também. Bom, outras informações que o algoritmo consegue acessar, organizar e agrupar são sobre a presença de arquivo geral de poço, sobre a presença de documentos que reunidos são chamados de consolidação de dados de poço exploratório, a presença de arquivos de perfil composto, presença de arquivos de perfis digitais, de acompanhamento geológico e de testes de formação. Então, por exemplo, o algoritmo devolve para a gente que lá na bacia dos Solimões, a gente tem um total de 196 arquivos, que é 54% do total dos poços que nós temos, de arquivos do tipo arquivo geral de poço, onde 82 são de poços de categoria 1, 50 de categoria 3, 19 de categoria 2, 12 arquivos são de poços de categoria 4, e 4 poços de categoria 9 e 2 poços de categoria 6. Já com relação aos documentos que estão relacionados ao tema consolidação de dados de poço exploratório, né, CDPE, a gente encontra lá na bacia dos Solimões documentos do tipo NPR, na sua maior quantidade, né? Então, além de dizer que a gente, né, além de identificar, que o algoritmo identificar que a gente tem 130 arquivos do tipo NPR, são arquivos PDF, ele também separa quais são esses poços que têm esses arquivos, né? Então, a gente tem uma planilha resultante disso, ou seja, tais poços têm o arquivo NPR. Então, 130 tem arquivos NPR, 59 tem arquivos do tipo... Bom, NPR é relatório de notificação de perfilagem realizada, os RFP são relatórios final de poço exploratório,
em segundo lugar, com 59 arquivos, 58 arquivos de relatório final de abandono de poço, 11 arquivos de relatório final de completação de poço e 2 arquivos de notificação de perfuração de poço. No caso aqui, os arquivos mais importantes, no caso do meu trabalho, são os arquivos NPR, tá ok? Bom, perfil composto. Esse documento é bastante importante, né? Ele traz informações sobre a geologia, né? Que é estudada ao longo da perfuração do poço. Então, a gente consegue verificar, né, que de todos os poços da Bacia dos Solimões, a gente tem 196 arquivos de perfil composto, onde 95 são de poços de categoria 1, 68 de categoria 3, seguidos de 17 de categoria 2, 15 de categoria 4 e um único perfil composto de poços de categoria 6. Mais uma vez aqui, além da gente saber quantos poços tem perfil composto lá da categoria 1, a gente também agrupa e organiza quais são esses poços, tá ok? Isso facilita em que sentido? Bom, facilita que você não tem que buscar poço a poço para poder verificar se esse poço tem ou não um arquivo de perfil composto. Bom, falando agora nos perfis convencionais, né? Isso é uma visão bastante geral, mas lá na pasta da Bacia dos Solimões, o algoritmo encontrou 398 arquivos do tipo LIS-DELIS, onde a maioria deles são arquivos de posse de categoria 1, né, 202 arquivos. A gente tem, claro, mais de um arquivo por poço, né, em algumas vezes. A gente tem 108 arquivos de posse de categoria 3, 32 de categoria 9, 18 de categoria 2, 10 de categoria 7, 3 arquivos LIS-DELIS de posse de categoria 6 e 1 de categoria 8. Um dado interessante aqui é que, por exemplo, já nessa busca, né, automática, a gente consegue detectar que 33 desses arquivos DELIS são do tipo de arquivos de aquisição de ressonância magnética. Estou fazendo essa observação porque ressonância magnética é um tipo de perfil que hoje é até bastante comum, mas há algum tempo não era muito comum. Então, esses perfis são importantes no sentido de você ter acesso a informações sobre porosidade da formação, presença de hidrocarbonetos, entre outras coisas. E então, muitas vezes, no meu caso, né, eu, durante o doutorado, venho trabalhando com processamento de dados de ressonância magnética, e não fosse o fato de eu estar participando de alguns projetos patrocinados por empresas, eu não teria acesso a dados de ressonância magnética. E agora, né, nos dados da ANP, só na Bacia dos Solimões, a gente tem pelo menos 33 arquivos relacionados a esse tipo de dado. Isso, para quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento, é bastante interessante. Bom, seguindo a sequência, né, a gente tem informações sobre teste de formação a cabo. São 789 arquivos, ou seja, mais de um arquivo por poço, né? Esses arquivos eles estão separados pelos tipos de ferramentas utilizados. Então, a gente tem arquivos que estão classificados como MDT, Modular Formation Dynamics Tester. São 37% dos 789 arquivos são desse tipo, seguidos aí de arquivos do tipo XPT, né? Formation Pressure Test Log, 34%, 19% dos arquivos que você encontra na pasta de teste de formação da Bacia dos Solimões são do tipo SFT, e 6% do tipo MFT, e 5% compõem o restante dos arquivos contidos na pasta de teste de formação a cabo. Por fim, a gente tem informações aqui reunidas pelo algoritmo sobre sísmica de poço. São 239 arquivos disponíveis na Bacia dos Solimões. Nós também temos mais de um arquivo por poço, né? Num total de 51% de arquivos SegWi, 26% de arquivos texto, né? Tempo, profundidade, 15% desses arquivos dessa pasta sísmica de poço são relatórios do tipo PDF, 8% são arquivos do tipo LIS-DELIS.
E, por fim, as pastas de perfil de acompanhamento geológico, a gente tem um total de 78 arquivos, 47 são de postos de categoria 3, 27 de categoria 1 e 7 de categoria 4. Bom, o segundo algoritmo, né? O primeiro, então, ele dá essa visão mais geral dos dados, quantifica posto por categoria, quantifica a presença de alguns documentos, de alguns relatórios e assim por diante, de forma automática e rápida. E a segunda parte do algoritmo, ela está relacionada, de fato, com data mining. Ou seja, a gente vai ver aqui que, com base em alguns arquivos, a gente consegue acessar os os poços da bacia dos Solimões que tiveram algum tipo de perfilagem nos poços. E quais foram essas perfilagens? Essas informações estão em documentos, como a gente já conversou, né, como eu já falei, que são os relatórios de notificação de perfilagens. Mas, por exemplo, se você quiser saber quais foram as perfilagens que um determinado poço teve, você tem que ir até o NPR dele, né, abrir o documento e lá verificar, por meio das siglas, quais foram as perfilagens que foram realizadas nesse poço. Então, o que esse segundo algoritmo faz? Ele faz isso de forma automática. Então, ele primeiro acessa o site da ANP, ele faz o download de todos os arquivos NPR, faz uma busca em cada um dos arquivos pela ocorrência, né? Essa busca ela tem como base a ocorrência de perfilagem em cada um dos arquivos. Cada arquivo é um poço. E, uma vez feita essa busca, armazena isso por poço e tipo de perfilagem numa planilha. Então, a diferença entre você ter o acesso a essa informação, tendo que abrir um documento, e esse resultado que o algoritmo te devolve é a seguinte: você vai ter em mãos uma planilha onde cada coluna é um poço e cada coluna contém quais foram os perfis realizados naquele poço. Tudo num lugar só. Você não tem que acessar um documento de cada vez, né? Todo esse processo é feito de forma automática e dura menos de 30 segundos. Isso aqui é uma amostra da planilha, né? A planilha é gigante, ela ficou grande, mas está separada por poço. Então, a gente consegue observar aqui esse poço, por exemplo, de categoria 1, da Bacia dos Solimões, quais foram as perfilagens realizadas, né? E com base nisso, o que é interessante? Bom, se você é um pesquisador, se você é de uma empresa de óleo e gás e tem agora esses dados acessíveis de forma gratuita, isso é uma maneira bastante rápida e organizada de ter acesso às informações que estão nessa base de dados. E que o acesso, vamos dizer assim, acesso fácil, né? E que o acesso, apesar de ser gratuito, ele não é, muitas vezes, fácil. Por exemplo, para você saber quais foram as perfilagens realizadas por poço. Esse meu trabalho não acabou ainda, né? Eu estou mostrando alguns resultados, são preliminares, mas eu tenho a intenção de continuar com esse trabalho e reunir de forma organizada e mais simples possível todas as informações que nós temos na base de dados da ANP em cada uma das bacias. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e eu estou disponível aqui para responder as perguntas, caso vocês tenham alguma. Obrigado. Obrigada, Nilson, pela sua palestra. Realmente é muito interessante essa parte de correlação do estudo, né, para poder ter um entendimento melhor de todos esses dados que a ANP possui, né, a respeito dos dados já do banco de dados deles. E uma pergunta que a gente tem aqui é, na sua visão, como esses dados abertos eles podem influenciar, ajudar as empresas, né, independentes a escolher e fazer um ranking, né, desses campos? Bom, primeiro que essas informações antes eram pagas, né? Então, agora elas estão disponíveis gratuitamente.
Isso, como eu citei lá no começo da apresentação, é muito interessante tanto para as empresas como para os centros de pesquisa, e eu acho que isso ele aumenta, vamos dizer assim, ele diminui a incerteza nos trabalhos que as empresas estão fazendo em determinados campos, né? Uma vez que você tem acesso a dados petrofísicos, por exemplo, que antes você teria que pagar para obter, agora eles estão livres, só que tem esse problema, né? Existe um trabalho que tem que ser feito antes para você separar por área de interesse, depois reunir todas essas informações, e aí você fazer um estudo detalhado com base em dados sísmicos, petrofísicos, geoquímicos, que estão agora acessíveis, mas que... Então, esse algoritmo ele vem nessa direção, ele busca entender tudo que está jogado ali, jogado não de forma desorganizada, está organizado, porém o acesso ele não é direto, ele não agrupa de forma direta essas informações. Mas ter acesso às informações diminui a incerteza em vários aspectos durante o processo de produção de óleo e gás das empresas, uma vez que você pode fazer outras análises nesses dados que agora são livres, inclusive os dados de poço, né, por exemplo, e sísmica. Entendi. E uma outra pergunta também que a gente tem aqui do Gabriel Freitas, ele perguntou, você pretende avaliar a qualidade dos dados, em formato, em confiabilidade, e como você pretende disponibilizar, né, no caso, esse código? Bom, sem dúvida, né, uma coisa... qual é o nome do rapaz? É Gabriel, né? Gabriel. Uhum. Então, exatamente, Gabriel. Uma coisa é ter dados, outra coisa quão bons são esses dados, né? Concordo com você. Esse trabalho ele seria bastante, vamos dizer assim, não seria trivial, uma vez que a gente teria que abrir esses dados, dado por dado, né? Então seria uma coisa mais específica, mas pode ser feito com certeza, né? O acesso a essa informação, bom, aí eu não sei se eu coloquei meu contato, mas Mayra, mas o pessoal pode entrar em contato comigo caso tenha interesse, para que a gente possa conversar. Sem dúvida, eles estarão de alguma forma disponíveis, né? Entendi. A gente vai disponibilizar seu e-mail, então, para as pessoas quiserem entrar em contato, para poder... Isso, fiquem à vontade. Eu acabei não colocando aqui, foi uma falha minha. Não, a gente vai colocar aqui no chat, aí as pessoas têm acesso, né, a esse e-mail. Tem problema. E o Carlos Eiffel ele fez uma outra pergunta, se você fez alguma análise dos dados. Não, como eu disse, ainda não, né? Eu estou separando, por exemplo, então, no primeiro momento, eu estou verificando quais os dados nós temos, né? Então, um segundo momento se algum poço for de interesse ou de estudos científicos ou acadêmicos, né? Então, a primeira informação que você tem, olha, esse poço que você está interessado, ele tem dado disponível lá, viu? Ele tem perfis de ressonância, ele tem perfis de gamma ray, ele tem sísmica, mesmo que seja empilhada. Então, isso já dá... é um primeiro passo na direção daquilo que você está buscando. O segundo passo seria justamente abrir arquivo por arquivo. Isso demanda um tempo maior, um trabalho maior, né? Porque, afinal de contas, você pode ter, sei lá, centenas de arquivos DELIS numa determinada região, por exemplo, que você teria que abrir um por um para ver se eles não estão corrompidos, para ver a qualidade da informação que está contida ali. Mas esse primeiro passo de você já saber que esses arquivos existem, que eles estão separados por poços e que você sabe já quais são esses perfis, isso já é um grande passo. Né? Mas, sem dúvida, um próximo passo seria ver a qualidade desses dados. Com certeza. Né? Lá o Salles, ele também fez uma outra pergunta, ele parabenizou pelo seu trabalho, e ele perguntou se seria possível utilizar um algoritmo para filtrar os dados do AGP. E, né, diversas formas eles são bem importantes, né, e seria muito útil. Sem dúvida é possível, né? Como essa última etapa do código que eu mostrei, né? Ele faz um data mining, por exemplo, ele não buscou, essa segunda etapa do código, ele não buscou uma informação do banco de dados da ANP. Ele foi em um documento que estava lá na ANP e dentro desse documento ele pegou uma informação. Então, ele vai um passo a mais, né? Ele não vai simplesmente numa coisa que está lá no site da ANP na superfície. Ele foi em busca de uma informação que estava dentro de um documento.
Então, respondendo à pergunta, sim, é possível. Uma vez acessando os documentos de arquivo geral de poço, a gente, sem dúvida, pode calibrar o código, né, o algoritmo, para fazer buscas com base em alguns dicionários, vamos dizer assim, dependendo do que você tem interesse, para tirar a informação dos documentos. Sem dúvida, isso é possível. Perfeito, Denilson, muito obrigada. A gente tem algumas outras perguntas, mas devido ao horário, a gente vai avançar para a próxima palestra, mas essas perguntas a gente também já está aguardando e a gente passa você por e-mail e a gente entra em contato com a pessoa e disponibiliza essa pergunta. Novamente agradeço pelo seu tempo, muito obrigada, né, pela sua apresentação, né, o tema realmente foi muito pertinente, muito importante para todo mundo. Obrigada, Denilson. Obrigado você, Mayra, obrigado, pessoal, bom dia a todos. A 3R Petroleum é uma companhia brasileira de capital aberto. Produz petróleo e gás com foco no redesenvolvimento de campos maduros em terra e mar. É classificada como Operadora A, o maior nível de capacidade técnica concedido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Com os pilares redesenvolver, revitalizar e repensar, que formam o nome da companhia, a 3R transforma e incrementa as reservas já descobertas. Criada em 2014, reúne alta expertise técnica no redesenvolvimento de campos maduros, operando e incrementando a produção e as reservas com segurança e qualidade, gerando valor para a sociedade, o setor e seus acionistas. Bem, retornamos então com a nossa sessão, né, de métodos geofísicos.
Agora, nessa palestra, nós vamos ter o Bertold. Ele é da Strata Image. O título da palestra dele é sobre correlação e extensão de dados de resistividade de poço usando eletromagnética de superfície em campos maduros. Bertold, por favor. Ele é sócio, né, da Strata Image, como havia dito. Ele atua na exploração de campos terrestres no Brasil, possui mais de 30 anos de experiência na indústria, mestrado em Geofísica pela Universidade de Colônia, na Alemanha, e o PhD em Geofísica pela Universidade de Utah. Ele, a gente não poderia, né, deixar de comentar, Bertold é um dos cofundadores do capítulo da SPWE Brasil. Então, bom dia, Bertold. Seja bem-vindo à nossa sessão, ao nosso encontro. Bom dia, Mayra. Bom dia, bem-vindo. Fica à vontade, se quiser compartilhar a sua apresentação. Não consigo, Sim, não. sem problema. Isso não. Você pode ver os slides? Deve estar abrindo, ainda não abriu para mim. Sim, agora está abrindo. Tá bom? Sim, tá. Acredito que sim, está aparecendo um slide. Sim. Isso. Tá bom. Bom dia a todos de novo e obrigado pelo convite para participar nesse grande evento do capítulo da SPWLE. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o Sol. O Sol realmente é responsável para quase tudo que nós temos aqui na Terra. Fornece toda a energia que a gente precisa para a nossa vida. E na nossa apresentação, na minha apresentação, eu vou discutir um pouco como a gente usa o Sol como fonte para explorar a Terra. O que está acontecendo? É uma animação que você pode procurar no YouTube, tem várias animações lá, explicando um pouco a interação do vento solar com o campo magnético da nossa Terra. O Sol está sempre emitindo partículas que vão no cosmos. A gente chama isso vento solar, é um plasma. São partículas ionizadas e elas interagem com o campo magnético da nossa Terra. Graças a Deus, temos nosso campo magnético na nossa Terra, porque senão a gente não teve nenhuma vida na nossa Terra. Mas essa interação entre o vento solar e nosso campo magnético faz que o campo magnético da nossa Terra está se mexendo, está oscilando. E um campo magnético que está oscilando está induzindo uma corrente se tiver um condutor perto. E o condutor é a Terra, que significa essa interação entre o vento solar e o campo magnético induz corrente da formação da nossa Terra, que tem a informação sobre a distribuição da resistividade do subsolo. E esse é realmente o base, o fundo do método magnetolúrico que a gente vai discutir nessa apresentação. Tem duas faixas, principalmente da frequência. A frequência que a gente mede, que está abaixo de 1 Hz, que está gerada dessa interação do vento solar e o campo magnético da Terra,
que gera sinais de 1 Hz até 1000 segundos, e as frequências mais altas, acima de 1 Hz, que estão geradas de tempestades globais, que geram corrente que está andando entre a Terra e a ionosfera, que gera sinais entre 1 Hz e vários kHz. Então, nessa apresentação, nos próximos 20 minutos, a gente vai discutir esse método magnetolúrico e como pode ser usado para, primeiro, correlar com resistividade de poço na perfilagem e fazer uma extensão para ter uma imagem ampla da distribuição da resistividade em campos maduros. Ontem, a Mariana, da AMP, realmente apresentou esse material, desse slide, em muito mais detalhe. O que quero destacar de novo, que no mundo global, os campos maduros estão responsáveis para produzir aproximadamente 70% do óleo e gás. Aqui no Brasil, essa fatia é menor por causa do preço, mas no mundo inteiro tem muito óleo e gás que está produzindo de campos maduros. Isso significa, é muito importante, se nós podemos melhorar a produção, usando várias tecnologias, podemos aumentar a recuperação e a produção desses campos. Por isso, esse para a economia é muito, muito importante. E a definição, como categorizar um campo como campo maduro, depende. Tem empresas que têm uma definição própria. A AMP definindo um campo significa maduro se a produção tem mais do que 25 anos ou se a produção já chegou a 70% do volume que pode ser produzido. Tem vários campos na Terra que são considerados maduros. Tem campo aqui nos Amazonas, Solimões, Maranhão, Potiguar, Sergipe, Alagoas, Recôncavo, Espírito Santo, e tem vários campos aqui no Campos e Santos, Bacia de Santos e Bacia de Campos. Claro, lá tem o pré-sal. Na minha apresentação, eu vou mostrar exemplos de 2 campos, um de Recôncavo, perto da Alagoinhas, aqui em Bahia, e o outro campo se chama Carmópolis, em Sergipe, Alagoas. O Denilson, na apresentação anterior, mostrou o site da REACH, onde você pode tirar um monte de informação da AMP. Esse é um mapa que mostra os poços exploratórios que estão disponíveis no site da REACH. Em azul, os dados dos poços em produção. Tudo isso está disponível, como a Denilson discutiu no site da REACH, da ANP, organizada da ANP. Pouco de física, tudo está baseado na física. Não tem nenhuma mágica, não tem nada. As equações do Maxwell, quase 160 anos atrás, ele compilou várias leis do Gauss, Faraday e do Ampère, e ele faz as leis consistentes, que a gente chama de 7 equações do Maxwell. A primeira equação relaciona o campo elétrico com as cargas. O segundo lei do Gauss, Carl Friedrich Gauss, significa que não existem campos magnéticos monopolos. O que é mais importante para a nossa exploração, para nosso método, é o terceiro, é a lei da indução do Faraday, que mostra que se tiver um campo magnético que está variando com o tempo, esse gera um campo elétrico. Esse a gente usa no método, qualquer método de eletromagnetismo. Eu vou falar sobre magnetolúrico, mas também nos poços, por exemplo, esse provavelmente todo mundo está familiar, no perfilagem de resistividade, de indução, esse é o lei que está responsável para as medições. A gente está trabalhando com o campo magnético na ferramenta que está
oscilando com uma certa frequência, no perfilagem, uma frequência está entre 10 e 150 kHz. E esse gera um campo elétrico que tem a informação sobre a distribuição da resistividade da formação. E o terceiro, a quarta lei do Ampère mostra que um corrente gera um campo magnético. O magneto telúrico, a tecnologia, ou a ferramenta, em parênteses, não é novo. Realmente foi desenvolvida de 3 pessoas independentes, mas eles trabalharam nessa ideia já 70 anos atrás. Foi o Tsuneji Rikitake em 1946, Tikhonov em 1950 e Luiz Canha em 53. Eles descobriram que o corrente que estão na Terra estão gerados da variação do campo magnético da Terra. E o Luiz Canha, em 1953, começou a usar o termo magnetotelúrico para descrever essa metodologia, essa tecnologia que relaciona o campo elétrico e o campo magnético da Terra para computar e calcular a distribuição da resistividade do subsolo. O equipamento que a gente usa para medir o campo elétrico e o campo magnético na superfície da Terra tem 3 componentes que medem o campo magnético. A gente usa as bobinas uma direção X, Y, Z, que a gente orienta na direção leste, norte e vertical. A gente usa eletrodos para medir o campo elétrico da Terra. Temos um GPS que sincroniza as medições entre o campo elétrico e o campo magnético e também entre as medições de várias estações, porque se você instala várias estações por dia, você pode correlar as medições entre si, entre as várias estações. Esse aparelho aqui no meio é o receptor, que está recebendo o campo elétrico e o campo magnético das bobinas. O equipamento está bem compacto e não precisa uma equipe grande, não precisa um caminhão grande para instalar e medir o campo elétrico e o campo magnético. Esse é muito importante porque isso significa que você realmente não tem um dano para o ambiente para fazer esse tipo de medição. Essa é uma foto do campo, onde estamos esticando os cabos norte-sul e leste-leste para medir o campo elétrico. Geralmente, o tamanho do dipolo é 100 metros e a gente orienta as bobinas X, Y e Z no norte, leste e o componente HZ no vertical. As bobinas a gente enterra e nivelar e orienta. O enterramento tem vários motivos. Primeiro, para proteger as bobinas, porque a gente deixa as bobinas durante a noite para acquirir. Geralmente, a gente acquire o sinal 20 horas, 16 até 20 horas, dependente do objetivo. Mas tem que enterrar para proteger a bobina. Também para eliminar qualquer ruído do vento, por exemplo, porque pode imaginar o sinal que estamos medindo é bem fraco, por isso temos que proteger as bobinas para fazer medições legais. As bobinas que medem o campo AMT significa áudio-magnetotelúrico, não precisam ser enterradas, porque a gente mede só até 1 hora.
e a gente colocar as bobinas na superfície para medir os campos entre a frequência de 10 kHz até 1 Hz. E os eletrodos, a gente faz um buraco pequeno para fazer um bom contato com a terra para medir o campo elétrico. Aqui o aparelho, onde a gente conecta as bobinas e os eletrodos, e a gente fecha com um plano e a gente deixa o equipamento aquecer durante a noite, geralmente em torno de 20 horas. Esse é um exemplo de dados. A gente está aquecendo, que significa que temos uma série temporal. Os primeiros duas são os campos elétricos EX e EY. Os outros duas são os campos magnéticos HX, HY e HZ. É importante olhar nos dados, quando você está aquecendo os dados, para verificar a qualidade dos dados. Se tiver um problema com a instalação, orientação, o ruído excessivo, pode controlar a qualidade dos dados. Desse tempo serial, a gente faz uma transformação de Fourier para extrair as frequências. E geralmente a gente chega a frequência de 10 kHz, essa aqui, até 1000 segundos. Então tem uma faixa muito grande dos dados que a gente consegue tirar do série temporal. As frequências mais altas têm a informação sobre o subsolo mais rasa, e quando a frequência está baixando, estamos tirando a informação mais profunda da formação. A medição é dois-dimensional, que significa a gente mede o campo elétrico na direção X e o campo magnético também na direção X e Y. E dividindo o campo elétrico na direção X pelo campo magnético na direção Y e escalar com a frequência, T inverso da frequência, a gente obtém a resistividade aparente. Então, temos uma resistividade aparente XY e uma resistividade aparente YX. Se os dois estão iguais, como aqui nas altas frequências, isso mostra que a formação está bem estratificada, unidimensional. Se nesse exemplo eles estão se separando com profundidade, isso indica que você tem uma 2 ou 3 dimensionalidade, porque isso significa que a resistividade na direção X é diferente do que a resistividade na direção Y, que mostra uma multidimensionalidade da formação. Na panela abaixo está mostrando a fase entre os dados. Falei que a frequência mais alta que está aqui, a frequência mais baixa aqui, tem a informação mais rasa e mais profunda. Esse é controlado dos skin depths, que a fórmula está aqui. Você pode estimar qual é a profundidade que você pode atingir na sua pesquisa, no subsolo. A skin depth está relacionada de resistividade dividida pela frequência, que significa que a frequência é muito baixa, como aqui, o skin depth é mais profundo. So, as altas frequências estão penetrando pouco, mas tem uma resolução boa na superfície. Com a baixa frequência, você vai penetrar mais no subsolo e receber informação mais profundo. Esse realmente pode virar essa figura como um pseudolog. Aqui, alta frequência é mais rasa, baixando a frequência, você vai tirar a informação da resistividade do subsolo. Essa é uma resistividade aparente, não a resistividade verdadeira da formação. Para receber a resistividade verdadeira, você tem que fazer um processo matemática, inversão, que tira a resistividade com a profundidade. Esse é comum, a gente faz sempre uma inversão 1D, ou uma inversão geralmente 2D,
que nos dá uma imagem da resistividade com profundidade. Eu vou mostrar 2 exemplos. O primeiro é Recôncavo, perto, em Bahia, perto da Alagoinhas. E o segundo exemplo é na Sergipe Alagoas, no campo Carmópolis. Em Recôncavo tem muitos campos já produzindo. Os campos produzindo são esses aqui em branco com uma linha verde. E a ANP licitou nos últimos anos muitos blocos lá para continuar a estudar a bacia de Recôncavo e aumentar a produção nessa bacia. O que eu vou mostrar é um projeto que a gente fez para um cliente que tem 5 poços para comparar a resistividade que a gente tirou das inversões 2D com o perfilagem do poço. São 2 poços aqui, LPN3 e EID1, e 3 poços aqui. Em total, são 5 poços nesse campo, nesses blocos. E o que eu mostro aqui em vermelha é o perfilagem, a resistividade. O perfilagem é muito antigo, mas está disponível. E em azul é a resistividade da inversão 2D dos nossos dados magnetotelúricos. Em geral, a comparação é muito boa. Claro que a perfilagem no poço tem uma resolução vertical muito maior do que a medição que a gente faz na superfície. Exemplos, como a gente mostra no final, a resultado 2D. Se tiver aqui uma cobertura 3D do bloco, a gente junta todas as inversões que a gente fez e constrói um cubo 3D para mostrar as superfícies das camadas. Se interessa de mapear o embassamento, folhelho, o sedimento. Esse é um view do top que mostra de novo os 5 poços aqui e esses 3 poços aqui. E aqui no direito, estamos mapeando a superfície do embassamento em rosa, o folhelho desse bloco. E quando você tem esse cubo, você pode virar, fazer uma animação que vai mostrar o comportamento do embassamento e também do folhelho. E nesse bloco, são vários blocos, tem vários diápiros, diápiros do folhelho subindo nos blocos. É uma imagem, uma análise bem legal, mostrando realmente o subsolo em 3D, que é possível se você está com uma aquisição 3D da formação. Primeiro tem que verificar que as medições são certas em comparação se tiver poços perfilagem disponível, e depois você pode juntar todos os dados da inversão no modelo 3D que mostra a geologia no subsolo. O segundo exemplo é uma estudo que a gente fez em Sergipe Alagoas, o campo Carmópolis, um campo muito antigo da década de 60. A gente adquiriu 6 perfis cruzando esse campo Carmópolis, e também nos campos nos vizinhos como Sirilecinho e Castanhal, e uma extensão para sudoeste. O primeiro óleo nesse campo Carmópolis foi produzido quase 60 anos atrás. É um campo muito antigo e tem muitos poços lá. Eu vou passar esses slides, porque esses são 5 perfis que a gente fez o levantamento do magnetotelúrico. Eu vou comparar os dados da magnetotelúrico no linha 1 com o poço CP9, e na linha 2 tem 3 poços pertinho com essa estação aqui.
O mapeamento do embassamento das 2 estações que estão perto do poço 3CP9SE bate muito bem realmente a profundidade do embassamento que fica nessa área de mais ou menos 1.800 metros com a inversão dos nossos dados, estão mostrando aqui a profundidade versus a resistividade. E depois que você junta todos os dados, são da linha 1, tá todos os dados aqui, numa inversão 2D, que gera uma imagem do subsolo com a resistividade com profundidade. O que a gente mostra em cores azuis, os frios são resistividade mais alta, em cores amarelo e vermelho são as resistividade mais baixa. O campo do Carmópolis são essas estações que permitem para fazer uma extensão do perfil, né, do campo para as outras áreas, e tem que podemos procurar se tiver como chama isso, um sketch da geologia, se representa a imagem que nós temos dessa geologia. Eu tirei essa de uma publicação da Revista Brasileira de Geofísica que mostra como estão os rifts nessa área de Sergipe-Alagoas, e a imersão 2D com a interpretação que nosso geólogo Eric fez está resemblando bem a seção da Sergipe, da geologia lá. O outro perfil, linha 2, esse aqui também tem falhas que estão, como chama, um rift. Nessa área tem o campo Carmópolis aqui e o campos vizinhos Castanhal e Siricinho lá, que permite para realmente fazer uma extensão e entender mais como está o comportamento do subsolo dessa bacia. Quero agradecer o time da Strada Image, principalmente a Patrícia do Lugar e o Eric, que me ajudaram muito para montar essa apresentação. Também o capítulo do SPWD e os organizadores, o comitê do EPPCM, para organizar esse evento. E tenho mais um slide. Também quero agradecer o professor Michael Becken, da Universidade de Münster, onde a gente teve a oportunidade, há 2 anos atrás, para participar num teste no campo, onde a universidade está testando um novo avanço de eletromagnetismo na superfície. Eles estão usando drones. Não está com... Cadê o vídeo? Um minutinho, não está. Agora. No campo no norte tem esses torres que geram energia eólica, mas eles estão desenvolvendo com uma empresa alemã 3 componentes magnetômetros que estão dentro dessa caixa e um drone que está levando a caixa para cima para emitir o campo magnético da formação. Estão com um transmissor instalado que emite e injecta corrente na formação e também mede o campo elétrico na formação para computar depois o sinal magnetelúrico do sistema. Então, os dados no início não estão usados na interpretação e nos cálculos, porque o magnetômetro está oscilando muito no início. Mas depois eu vou tentar mudar para a aquisição.
Quando estaremos na altura principal, está fazendo perfis, um depois a outra, medindo o campo magnético. Aqui é o setup do transmissor, e o drone está acquirindo os dados magnéticos sobre essa área. Foi bem interessante participar nesse teste lá na Alemanha, da Universidade de Münster, porque esse gera o caminho onde a pesquisa está indo. E o último, se anda. Tá bom. Não está andando. O último não está andando. Não consigo. Aqui, agora sim. Esse é o landing, quando o drone volta para a base. Tá bom, Mayra. Com isso eu encerro minha apresentação e se tiver algumas perguntas. Muito obrigada, Bertoldo. Muito interessante a sua palestra. Essa, então, dessa tecnologia agora com drones também, eu achei bem interessante essa parte. A gente tem 3 perguntas aqui no chat, na verdade, 4 perguntas. Eu vou fazer uma delas, porque o nosso tempo está um pouquinho avançado. Foi do Gabriel. Gabriel Freitas, ele perguntou, realmente falou que é muito interessante, mas qual seria aproximadamente a resolução 2D do método? E quanto à resistividade obtida por esse método, é comparável à resistividade obtida em perfis elétricos com frequências diferentes, né? Sim, a última, a segunda pergunta, sim, a gente já fez muitas comparações com dados de perfis e a comparação é quase sempre bem legal. Não temos, claro, a resolução do perfis de poço, mas em termos de resistividade que a gente mede é bem comparável com a resistividade que uma ferramenta de poço mede. A primeira pergunta é: a resolução depende de 2 coisas, principalmente. A primeira, a frequência, e a segunda, o contraste entre as camadas da formação. Claro que a gente mede de 10 kHz até 1000 segundos. A 10 kHz nos dá a resolução muito melhor, muito mais fino do que as baixas frequências, claro. O contraste é outro parâmetro que controla a resolução. E não posso dar um número de 50 metros, 100 metros, 200 metros, porque esse vai depender muito da profundidade da camada, do objeto que você está analisando, da frequência e também do ruído. Por isso, a instalação e a escolha do lugar onde vai ser feito o levantamento é muito importante para reduzir o ruído nos dados. Mas coisas que a gente sempre está resolvendo muito bem são profundidade de embasamento, porque lá você tem um muito bom contraste entre o folheiro, os sedimentos acima e a rocha ígnea. Falhas, o método trabalha muito bem determinar falhas na formação. E, claro, folheiro, porque folheiro, em geral, é um condutor com uma resistividade de 1, 2, 3, 4 metros, que também é bem resolvido, geralmente, usando o método magnetolúrico, porque é uma método de indução. Perfeito, Bertoldo. Muito obrigada pela sua palestra, muito obrigada por ter feito, né, toda essa apresentação para a gente agradece bastante.
E eu vou dar encerrada agora a nossa sessão de métodos geofísicos. Obrigada a todos, né, pela presença, e a gente se vê daqui a pouco na próxima sessão. Obrigada, Bertoldo, bom dia. Ok, obrigado, Maíra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.